No quadro Ação e Cidadania de hoje, a gente fala sobre os mutirões do CNJ que buscam agilizar os processos de quem aguarda julgamento no sistema prisional. A reportagem é do Núcleo de Jornalismo do Ministério Público Estadual. A vida de Pedro Abade Souza poderia seguir o curso de tantos outros brasileiros que cumpriram pena em cadeias públicas. Hoje, ele comanda sua própria empresa em Palmas, oferecendo serviço de limpeza. Mas os 6 anos em que passou em presídios tocantinenses transformou Pedro. Por 5 vezes eu passei por prisão, mas nunca dei crédito a uma palavra diferente. E na 5ª vez eu dei crédito, terminei mudando meu pensamento e hoje sou outra pessoa. Preciso abrir mais espaço para palestra, para um tratamento psicólogo, para que realmente mude a mente da pessoa. O Conselho Nacional de Justiça realiza sistematicamente o mutirão carcerário em diversos estados para averiguar a situação do sistema carcerário do país. Um balanço do mutirão, realizado desde 2008, revela que é grande o número de detentos que permaneceram encarcerados mesmo depois da pena extinta. Dos mais de 451 mil processos analisados, pelo menos 10% dos detentos estavam presos indevidamente e foram postos em liberdade. Uma saída para humanizar as prisões e reintegrar o preso à sociedade são as penas alternativas, que vão desde a prestação de serviço à sociedade até o bloqueio de bens do infrator. A execução penal não trata apenas das questões relacionadas ao cárcere, mas sim da forma como o preso será reinserido à sociedade. Então eu vejo a necessidade de reciclar o ser humano. Deixa os plásticos, deixa o lixo, deixa o papel, recicla o ser humano que Deus fez. A gente continua falando sobre esse assunto ao vivo aqui no estúdio com o Procurador de Justiça, José Demóstenes de Abreu. Boa tarde, Procurador. Boa tarde. Obrigado pela presença do senhor aqui nos nossos estúdios. Bom, como foi mostrado aí na reportagem, por que isso acontece, né? Por que mesmo ele tendo cumprido a pena, às vezes acontece que o preso ainda está lá dentro da prisão? Infelizmente, hoje nós temos uma realidade que não é do estado do Tocantins, uma realidade brasileira nos presídios do país de uma superlotação. E isso é fruto de várias circunstâncias, né, e que envolve, inclusive, essa questão da falta de fiscalização. É preciso que melhoremos a fiscalização, tanto do poder público, e aí se inclui Defensoria Pública, Ministério Público, o próprio Judiciário através do juiz da execução, para que nós consigamos identificar a situação de cada preso para que isso não venha a acontecer. E aconteceu agora há pouco um mutirão, inclusive, né? O CNJ veio e seguindo uma rotina do CNJ nos estados brasileiros, fez aqui no estado do Tocantins esse levantamento e, infelizmente, constatou essa realidade que é lamentável, né, para todos nós que trabalhamos nesta área. Mas, como eu disse, né, é preciso que os órgãos públicos deem uma atenção maior a essa questão dos presídios. É preciso diminuir a superlotação que acontece, sobretudo exatamente por esta falta de fiscalização, que faz com que o presidiário, ainda que tenha concluído o seu tempo na execução, ele continua no presídio ali encarcerado. E, além disso, temos também as questões do aumento da criminalidade, né? Infelizmente, esse é um problema que nós convivemos com ele, é o problema da falta de políticas públicas no sentido de minimizar as desigualdades sociais. Um país com as desigualdades sociais do Brasil, evidentemente que os crimes aumentam, dando um destaque para o crime de tráfico, que hoje aflige tantas famílias. O crime de tráfico tem aumentado demais. Nós que trabalhamos nos processos verificamos que a grande maioria dos presos estão lá nos presídios por conta do tráfico de drogas, exatamente porque é um crime grave, com várias consequências para a comunidade, e aí o poder público tem que dar um tratamento mais rígido e acaba que esses presos ficam mais presos, mais reclusos nos presídios. Isso também contribui para esse acúmulo de presos nos presídios, né? Hoje nós temos no país, em 20 anos, nós tivemos aumentado em 4 vezes o número de presos no país. Há 20 anos atrás nós tínhamos 120 mil presos reclusos no país. Hoje nós temos quase 570 mil presos em todo o país, né? Só no Tocantins nós temos aí uma falta de vagas em torno de 770 vagas para você possibilitar ao preso uma condição dele efetivamente cumprir a sua pena e realmente se socializar.
Bom, procurador, a nossa equipe foi às ruas e fez algumas perguntas aí. Vamos ver então a primeira pergunta do público. Oi, meu nome é Eliane. Eu gostaria de saber, porque eu vejo muito no Facebook que preso ganha 900, R$1.000. Eu gostaria de se é verdade mesmo que a família recebe uma ajuda financeira do governo. Não, o pessoal tem uma ideia equivocada muitas vezes com relação a essa questão. O preso, evidentemente, ele trabalha, ele precisa receber, né? Ele recebe, a lei garante a ele o direito de receber pelo trabalho, que é um direito que ele é assegurado. O preso, a partir do momento que ele é condenado, ele pede tão somente o direito à liberdade. A pena não pode passar da restrição à liberdade do preso. Ele não pode ser negado a ele o direito do trabalho. Evidentemente que nós temos dificuldades nos presídios para atender essa demanda, né? Alguns presídios oferecem essa oportunidade de trabalho, outros não, mas tem o trabalho interno e também tem o trabalho externo. O preso recebe por esse trabalho, ainda que não seja o valor do salário mínimo. Ele recebe menos que o salário mínimo, mas ele recebe por esse trabalho. Agora, com relação à família, a família recebe um auxílio, o auxílio reclusão. Mas esse auxílio reclusão, ele não é para o preso, ele é para a família. Exatamente para quê? Porque a pena não pode passar do apenado. A pena não pode, né? É um princípio humanístico, e a pena não pode passar do apenado. A família não pode ficar desassistida. Então, aquele preso que trabalhava, que contribuía para o INSS, para a Previdência Social, ele evidentemente a família dele tem que ter direito a uma pensão para sobreviver, porque senão nós estaríamos atingindo outras pessoas além do que se deve atingir, que é o preso. E ele tem que ter contribuído para o INSS. Exatamente. Para isso, né? Vamos a mais uma pergunta do público. Meu nome é Rosana, eu gostaria de saber se o preso que quer trabalhar ou estudar pode exigir isso do poder público. Olha, como eu disse, né, o preso ele não tem restringido os seus direitos, que assegurados na Constituição Federal. Costuma-se dizer que as prisões, elas não são um território onde não se aplicam a Constituição Federal e as leis do país. Evidentemente que ele tem direito, como eu disse, restringe-se o direito à liberdade do preso, mas ele continua tendo direito ao trabalho, tendo direito à educação. Infelizmente, no nosso país, os presídios, eles não oferecem essa oportunidade para o preso, mas deveriam oferecer. Não oferece de um modo amplo, né? Muitos presídios têm, nem todos. Muitos presídios, os presos trabalham, tem o trabalho interno, tem o estudo, mas é um direito efetivamente do preso. Ele pode, eu não diria exigir, porque isso é um direito subjetivo do preso, mas que depende também, em razão da condição dele de preso, ele depende da estruturação do Estado. Ele pode pedir, solicitar que esse direito lhe seja assegurado. Eu não diria que ele pode exigir, ele pode pedir e tentar, através da observância de vários requisitos, esses direitos, eles têm que preencher vários requisitos para que ele consiga efetivamente obter isso na sua pretensão. Pelo Facebook, a Silene pergunta o seguinte: todo preso tem direito à progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação? Veja bem, a princípio todos os presos têm direito a esses benefícios legais. Porém, nós temos o caso dos crimes chamados os crimes hediondos, né? Onde se restringiu alguns direitos dos presos. No caso da comutação e do indulto, ele não tem direito no caso dos processos de execução que se referem a crimes hediondos. Porém, com relação à progressão de regime, quando se lançou essa legislação, proibia-se a progressão de regime. Essa matéria foi discutida, muito debatida no Supremo Tribunal, nos tribunais superiores e, sobretudo, no Supremo Tribunal Federal, que hoje admite a progressão, ainda que nos crimes chamados hediondos, evidentemente com um requisito subjetivo, que é o tempo maior, né? Você tem que cumprir um tempo maior, mas não deixa de obter esse benefício. Exatamente o que acontece com relação a outro benefício, que é o livramento condicional. O livramento condicional também é um direito do preso. Nos crimes chamados hediondos, ele também tem direito a esse benefício, apenas que ele vai ter que observar um tempo maior para obter esse benefício. Procurador, a gente agradece a participação do senhor aqui no quadro Ação e Cidadania. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Nós é que agradecemos o espaço que se abre ao Ministério Público do Estado do Tocantins.
Só lembrando que o quadro Ação e Cidadania é exibido sempre às quartas-feiras aqui no Jornal do Meio-Dia.